Então vamos começar, né? Bom, meu nome é Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico, tá? Há quase 20 anos, formado pela UNB. E hoje a gente vai conversar sobre o HCG para fins de emagrecimento, os cuidados, tá? Os mitos, as indicações, perguntas e respostas. Volto a dizer para vocês que as perguntas e respostas eu só vou atender ao final do Periscope, tá bom? Vou até pegar um papelzinho aqui para poder cobrir as interações na tela. Deixa eu ver aqui, para eu não perder a concentração, né? Enquanto a gente está... Para eu não perder a concentração aqui, tá bom? Ih, mas aí ficou na frente de vocês, né? Bom, deixa eu ver então... E sim, eu tinha pego uma caixa de Uno para poder cobrir. Bom, agora eu cobri para não perder a concentração, tá bom? Bom, vamos falar sobre o HCG. Antes de mais nada, tudo que a gente vai conversar sobre o HCG tá no meu site. Se você entrar lá no icaro.med.br, você vai poder pesquisar HCG, tá certo? E aí, pesquisando HCG, você consegue ter acesso a vídeos, consegue ter acesso a textos, a áudios, onde eu explico mais sobre o HCG. Tá certo? Então, não tem necessidade de você anotar nada. E esse Periscope, eu acredito que o Caio, que é da minha assessoria de redes, uma excelente pessoa, né? O Caio Lima, tá? Ele depois coloca o contato dele aí para quem tiver interessado em assessoria de redes também e de site. Ele vai passar para você, vai passar depois esse Periscope e colocar lá no site para vocês poderem acessar, tá bom? Volto a dizer para vocês, eu não estou visualizando mais nenhum dos comentários de vocês, então, para não perder a concentração. Então, vamos lá. O HCG, ele pode ser usado para fins de emagrecimento? Pode, ok? Pode ser usado com segurança? Sim, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, sibutramina foi pesquisada como antidepressivo e é usada até hoje para fins de emagrecimento. O que eu acho da sibutramina? Em linhas gerais, acho uma porcaria, cheia de efeitos colaterais, costuma dar dor de cabeça, boca seca, irritabilidade, tá certo? Então, em geral, eu já prescrevi sibutramina no passado, mas vi que mesmo quem tem bons hábitos de vida, quando usa sibutramina, costuma ter mais efeitos colaterais do que efeitos positivos. Então, já não uso sibutramina há mais de 7 anos, se eu não me engano, para fins de emagrecimento. Anfepramona, Femproporex, dietilpropiona, Mazindol. Para mim, tudo isso é veneno de rato. Tem quase 10 anos que eu não preciso utilizar nada disso para pacientes meus que querem emagrecer e eu atendo pacientes do Brasil inteiro. Essas substâncias derivadas das anfetaminas, tá certo? São cheias de efeitos colaterais e infelizmente a maioria das pessoas que usa não dá devida atenção a hábitos saudáveis de vida, usa, emagrece de forma nada saudável e acaba ficando dependente químico dessas substâncias. Por quê? Ou quando tira, fica cheio de efeitos colaterais, desenvolve até doenças, sintomas de abstinência, tá? Ou então, quando tira, volta a engorda porque não agiu nos fatores de melhoria mesmo, nos fatores que realmente estavam engordando, e aí, é claro, vai voltar para a droga várias vezes ao longo da vida, até que os efeitos não sejam mais bons, até que tenha que aumentar a dose, até que tenha efeitos colaterais ou até que tenha uma coisa bem mais severa. Então, o que eu vejo em consultório? Que na grande maioria das vezes não há necessidade de usar essas drogas para fins de emagrecimento saudável. Não há, tá certo? Tanto que eu digo para vocês que eu tenho milhares de pacientes já tratados, não é a maioria com HCG não, com várias coisas que eu vou falar para vocês e que tem um emagrecimento saudável, com resultados sustentados, um emagrecimento o máximo possível confortável, sem precisar de usar sibutramina, mazindol, anfepramona, dietilpropiona, femproporex, essas coisas. Tá bom? Bom, o
Quem quer saber as bases do emagrecimento saudável, basta entrar lá no meu site, pesquisar no icaro.med.br emagrecimento saudável, tá certo? Agora deixa eu falar do HCG. Todo dia eu recebo pelo menos umas 3 dúvidas de gente perguntando sobre o HCG. Quais são as dúvidas mais comuns? Primeiro, doutor Ícaro, o senhor usa o HCG para pacientes? Uso. Para a maioria? Não. Eu devo prescrever um HCG por semana, 2 no máximo. Apesar de ter um vídeo na internet com 72 mil visualizações já que explica sobre o HCG. Por quê? Porque a maioria dos pacientes que quer usar o HCG, quando a gente chega no consultório, o paciente está com hábitos de vida ruins, está com equilíbrio hormonal todo bagunçado, está com carências de vitaminas e minerais, está intoxicado. E quando você resolve estes fatores, ele que queria o HCG, muitas vezes ele consegue melhorar sem precisar do HCG, tá? O que acontece? Tá cheio de profissionais aí no mercado. Eu vou ter que ser crítico em algumas coisas daqui para frente nesse periscópio, que é o seguinte: tá cheio de profissional de saúde que tá tacando HCG nos pacientes por aí, sem ver exames, sem fazer uma consulta pormenorizada, já na primeira avaliação, depois de 5, 10 minutos de consulta. Isto, na minha opinião, é irresponsabilidade. Por quê? Você vai usar um remédio para emagrecer para um paciente sem nem saber se ele pode usar o remédio. E eu já falei no periscópio de hormônios. Hormônio, HCG é um hormônio ou remédio para emagrecer, é a última coisa que você vai modular num paciente. Primeiro tem que ter bons hábitos de vida, você tem que suprir carências, você tem que desintoxicar, você tem que combater o excesso de radicais livres, e aí sim você vai ver se um remédio para emagrecer, um HCG, hormônios precisam ser utilizados. Tá certo? Então tem muito paciente que liga lá: eu quero fazer o HCG. O doutor Ícaro faz. A minha gerente, a Patrícia Aguiar, que é muito competente, já fala de cara: olha, se você pagar uma consulta com o doutor Ícaro, ele vai te avaliar, vai pedir exames, vai ver os seus hábitos de vida, vai ver as suas queixas, mas não é garantia nenhuma de que ele vai te passar o HCG. Exato, porque para usar o HCG, o paciente tem que estar com bons hábitos de vida, um mínimo equilíbrio hormonal, de neurotransmissores, de vitaminas, de minerais, desintoxicando. Aí muitos pacientes, quando atingem isso, eles percebem que eles não precisam do HCG. Eles já começaram a perder peso ou já perderam o peso que queriam, já ganharam massa magra, perderam massa gorda e estão bem. Outra dúvida sobre o HCG que me perguntam: doutor, você passa a dieta do HCG? Gente, usar o HCG para ajudar no emagrecimento é uma coisa. Dieta do HCG é outra. Quem tem que prescrever dieta e reeducação alimentar, na minha humilde opinião, é nutricionista. Tá certo? E nutricionista competente. Eu vejo por aí que nutricionista que fala mal de associar o HCG com uma boa reeducação alimentar é desinformado, porque funciona bem. Agora, desde que bem utilizado. Agora, quando eu falo sobre o HCG e falo que o paciente vai precisar de uma dieta de 1.000 calorias ou um pouco a mais, não é 500 não, tá? Porque eu acho que dieta de 500 calorias com HCG fazer o paciente ficar irritável, com maior chance de perda de massa magra se não seguir muito direitinho, sabe? Ansioso, com distúrbio de sono, sem energia para malhar. Então, o que eu recomendo para os meus pacientes é fazer uma dieta de 1.000, 1.200 calorias, se exercitar todos os dias. E os benefícios se mantêm, perdas grandes de peso são possíveis sim. Agora, tem gente por aí que é mais criteriosa com exames e tudo, mas prescreve dieta de 500 calorias. Os nutricionistas bons com os quais eu trabalho já sabem. Dieta para paciente do Dr. Ícaro, enquanto estiver usando o HCG, não é de 500 calorias, é de 1.000, 1.200, de forma que ele possa se exercitar todos os dias, nem que seja 5 minutinhos, ali em dias alternados com o treino grande mesmo, para manter a vitalidade. Sabe essa história de que HCG causa trombose? Isso é mito. O problema é que a maioria das pessoas aí que passa o HCG
e não avaliou direito o paciente. Às vezes pega um paciente que está usando anticoncepcional e anticoncepcional com HCG pode aumentar o risco de trombose. Aí bota o paciente, em outros casos, usando HCG e sedentário, porque a dieta é de 500 calorias. Gente, nenhum programa de saúde de verdade deve colocar nenhum paciente sedentário. Se hábitos saudáveis de vida compreendem vários hábitos e um deles é o exercício físico regular, que dieta doida seria essa? Que protocolo doido seria esse? Aonde você simplesmente está usando o HCG e bota a pessoa sedentária. Você corta um hábito saudável de vida. Não. Então o que mais pode levar a riscos de trombose é raro. Mas usando o HCG é usar o HCG com hábitos de vida ruins, HCG injetável. Tá? Eu prescrevo por via oral, distribuído em várias vezes por dia, que aí é mais fácil de você adequar a dose se o paciente tiver efeito colateral. Os efeitos colaterais são raríssimos, tá certo? Agora, se a HCG é injetável, tá? Eu prescrevo por via oral, distribuído em várias vezes por dia, que aí é mais fácil de você adequar a dose se o paciente tiver efeito colateral. Os efeitos colaterais são raríssimos, tá certo? Agora, se a HCG causasse trombose, durante a gravidez, que a dose costuma ser mais de 1000 vezes a dose que se usa oralmente, a dose convencional, então toda gestante teria um monte de trombose durante a gravidez, gente. Não é por aí, tá certo? O HCG injetável costuma ser usado em doses bem mais altas também, e por isso que eu acho que não é necessário. E sim, o que emagrece na questão de HCG, principalmente, é a dieta, sim, restritiva, junto com um bom programa de exercícios físicos, muita água, bons hábitos de vida, corrigir as coisas de base, joia. Mas o uso do HCG junto a uma dieta restritiva de 1000 calorias, 1200, adaptada a cada pessoa, vai fazer com que o organismo, quando sentir que a queda de nutrientes na dieta, o aporte calórico caiu, ele prefira correr atrás de gorduras para suprir a necessidade dele, e não carboidratos. Então, o grande segredo do HCG bem utilizado, junto a bons hábitos de vida, um paciente com mínimo equilíbrio hormonal de base, é o que eu já disse. Primeiro você tem que ajustar o equilíbrio hormonal básico do paciente. Então, o segredo do HCG é o seguinte: uma dieta restritiva que, junto ao HCG, faz com que o organismo prefira queimar gorduras como fonte de energia. Então, o que acontece? Aquele organismo que está fazendo uma dieta restritiva, bem orientada por um nutricionista competente e que saiba trabalhar bem com um bom médico, tá bom? Senão você pega algum picareta por aí, faz besteira e depois a culpa é do HCG? Não. A culpa é de uma dieta mal feita, de hábitos inadequados de vida, de hormônios que não foram equilibrados, tudo. Então, quando você faz uma dieta restritiva, junto ao uso do HCG, o uso adequado, o organismo fica doido por gordura para poder produzir energia. E quando ele não acha na dieta, porque a dieta feita junto ao HCG, que não pode ficar fazendo a vida inteira, como ela é paupérrima em gordura, o organismo vai na sua própria gordura para queimá-la. Ok? Ah, Ícaro, então basta eu fazer a dieta. Não, se você fizer uma dieta restritiva, sem o apoio do HCG, muito restritiva, o que vai acontecer? O seu organismo, quando ele for atrás de energia, ele vai quebrar sua massa magra para gerar energia. Ele vai queimar o que para gerar energia? Vai queimar músculos, ossos, tecidos que dependem de colágeno. Aí, quando você sair do protocolo HCG, o que vai acontecer com você? Seu organismo agredido, ele vai querer acumular um monte de coisa. Ele vai querer programar as suas células gordurosas a fazerem o quê? A acumularem por tudo que você perdeu. Então, quem faz só uma dieta restritiva vai perder músculos, ossos, massa magra, um pouco de gordura e água também. Só que quando terminar essa dieta, o que vai acontecer? Volta para a sua dieta habitual. A dieta da maior parte dos brasileiros é rica demais em carboidrato. Adipócitos, que são as células gordurosas, adoram carboidrato, vão pegar esse carboidrato e transformar em gordura até mais do que antes da dieta. Então você perde massa magra e depois recupera em massa gorda. Compensou? Não compensou, gente. Tá? Aí posicionaram recentemente dizendo que o HCG
cuidado, um aviso totalmente sensacionalista, cuidado. O HCG pode ter efeitos colaterais. É claro, gente, tudo pode ter efeito colateral. Sibutramina, Victoza, anfepramona, dietilpropiona, femproporex, e tem muito mais efeito colateral do que o HCG bem utilizado, tá? Aí vem dizer, não existem evidências científicas que comprovem a eficácia do HCG. Mentira! Mentira! Joga lá no Amazon.com HCG para você ver se não tem mais de 100 livros escritos. E você acha que todo mundo que escreveu livros, os médicos que escreveram, os nutricionistas que escreveram, são todos doidos? Não, gente, tem evidências e tudo. Ok? Aí vem dizer, porque o uso do HCG é off-label. Sim, o HCG veio sendo utilizado nas últimas décadas para ajudar a corrigir a parte hormonal, principalmente a produção de hormônios sexuais, mas descobriu-se esse efeito lipolítico, ok? Esse efeito lipolítico e prolipolítico, ou seja, faz o organismo ir mais nas gorduras, nas suas próprias gorduras, quando o protocolo é todo bem feito, para poder queimá-las, ok? Então, assim, não dá para entender pessoal fazendo sensacionalismo. Uso de um hormônio que deveria ser usado só durante a gravidez é pouco natural. Pouco natural é usar sibutramina, usar anfepramona, femproporex, dietilpropiona, usar Victoza, sabe? Isso também teve uso off-label. Se mais recentemente o uso foi autorizado para obesidade, para tratar obesidade, para emagrecer, isso é mais recentemente. Foi usado durante um monte de tempo off-label e ninguém reclamou. Então, tem evidência sim, tem mecanismo cientificamente comprovado sim, vocês podem ver lá no site. Tem eficácia comprovada? Tem. É muito mais natural porque o organismo sabe o que é o HCG, o organismo não sabe o que é sibutramina, o que é Victoza, o que é anfepramona, femproporex, dietilpropiona. Tá certo? E outra coisa, pode ter efeitos colaterais? É claro que pode. Tudo pode ter efeitos colaterais. Todo remédio pode ter efeitos colaterais. Todo hormônio pode ter efeitos colaterais. Mas se você nasce com potencial de produzir o HCG, você acha que o que tem mais chance de ter efeitos colaterais? É uma droga, é um remédio? Ou é o HCG que seu organismo reconhece como o hormônio dele? Gente, vamos acordar. Ok? Vamos acordar. Agora, perder peso, perder massa gorda, ganhar massa magra, não é fácil, dá trabalho. O problema é que a maioria das pessoas não quer ter trabalho. Então a maioria das pessoas quer fazer o quê? Quer fazer alguma coisa que em semanas possa perder massa gorda, ok? Fazendo o mínimo possível de esforço ou sem mudar os seus hábitos de vida. Gente, se você está fora do peso, na grande maioria das vezes, é porque alguma coisa nos seus hábitos de vida, tá? Está engordando você, ou em algum remédio que você está tomando e tudo mais. Se você não mudar esses fatores, você vai ficar dependente químico. Toda vez que você vai usar um remédio, emagrece, daqui a pouquinho engorda de novo. Aí emagrece, usa o remédio, emagreceu, depois que termina de usar, você não consertou os fatores que estavam te engordando, volta a entrar em contato com os fatores que estavam te engordando, vai engordar de novo. E vai ficar nesse efeito sanfona. Só que efeito sanfona é assim. Quanto mais tempo passa e você não vai nas causas, mais difícil fica de você emagrecer. Certo? É simples assim. Então, olha só. Sobre o HCG, eu estou até lendo meu artigo aqui, está lá no site, tá? Como o HCG pode ou não servir para o seu emagrecimento. Primeiro passo, eu explico o que é a dieta do HCG. É uma dieta que acompanha o uso do HCG em doses baixas, diárias por via oral, sublingual, porque o estômago destrói o HCG, tá certo? É o que eu uso em consultório quando necessário, nem uso tanto assim, ok? Eu explico lá que a dieta restritiva, ela tem que vir acompanhada do HCG, porque se for restritiva demais sem o HCG, você vai queimar massa magra e depois vai ganhar tudo sob a forma de gordura, certo? Aí eu remeto para o site HCG para emagrecimento, para o texto HCG para emagrecimento no meu site. O terceiro passo, não recomendo associar o HCG com anticoncepcionais, tá certo? Porque os anticoncepcionais desequilibram o equilíbrio hormonal da mulher, desequilibram os hormônios da mulher, e isso vai fazer com que o HCG ou não tenha um efeito adequado, ou tenha um pouco efeito, ou tenha efeitos ruins. E aí, quando tiver efeitos ruins, as pessoas vão botar a culpa no HCG, certo? Eu explico lá sobre anticoncepcionais. Dou um link lá pro site do Dr. Leonardo Higashi, que tem muita coisa legal lá na Clínica Higashi sobre HCG,
explica os mecanismos de atuação da HCG, isso eu já falei grosseiramente aqui para vocês, tá? E sugiro de novo que as pessoas vão no link HCG para emagrecimento, lá no meu site, no icaro.med.br, tá certo? E tem um monte de link lá para vocês poderem ver, tá bom? Bom, eu vou ficar à disposição agora para dúvidas, mas volto a dizer para vocês, procurem HCG lá no icaro.med.br, que aí vocês vão ver que tem muita coisa lá para ajudar a esclarecer sobre o assunto, ok? Fico à disposição para responder as dúvidas de vocês. Por favor, vamos lá. Doutor, o que você acha da associação do HCG com o IGF-1? Se tiver carência do IGF-1, às vezes é melhor você suprir primeiro a carência dos hormônios que estão abaixo do IGF-1, certo? Que são os hormônios sexuais, tireoide, tudo. Normalmente IGF-1 cai quando os hábitos de vida estão ruins, tá? Tem carência de proteína na dieta, o exercício não está muito legal, ou tem carência dos outros hormônios subordinados, entre aspas, a eles. Como, por exemplo, carência ou excesso de cortisol, de hormônio da tireoide, de testosterona, progesterona, estradiol. Então, muitas vezes é corrigir primeiro. Agora, se a carência do IGF-1 persiste, apesar de ter corrigido esses hormônios, talvez seja bem melhor você primeiro usar o IGF-1 ou alguns promotores de melhoria do IGF-1, como somatos da Physioquant, que é muito bom para isso, tá? E aí sim, depois que suprir essa carência, você usar. Mas eu já usei no passado o IGF-1 sublingual e o HCG sublingual para alguns pacientes em carência, sim, aquela carência de IGF-1 que persistia com bons resultados. Não uso mais, tá bom? Até porque o IGF-1, infelizmente, sublingual foi proibido pela Anvisa no país, segundo eles por falta de estudos, mas não é verdade. Quem não dorme bem ou tem insônia, também cai IGF-1. Exatamente, exatamente. Eu falo sobre isso lá no meu site também, muito bem pontuado. HIIT na esteira. Qual é a dúvida? Qual a melhor faixa etária para fazer uso do HCG? Não tem faixa etária específica, não. Agora, eu não uso para quem tenha menos de 18 anos. É de 18 anos para cima que o eixo hormonal já está formado, tá? Direitinho e seguindo as regras que eu já falei. Como é a ingestão de gordura pós-HCG? Você vai voltar no pós-HCG para a sua dieta habitual, completamente habitual, certo? E eu até recomendo uma dieta low carb e high fat depois, com uma transição que seu nutricionista vai conduzir. Há uma média de peso que se deve perder por protocolo? Não. Já vi de 5 a 20 quilos no protocolo de 40 dias. Minha esposa fez 21 dias e perdeu. O que fazer? Dá uma folga de 2 meses com certos hábitos de vida, equilíbrio hormonal de base e vê se faz de novo. Quanto tempo para inserir gordura? Uns 3 dias depois já pode começar a inserir novamente com o apoio de um nutricionista. Para baixar esse HBG em mulheres com o intuito de melhorar a testosterona, o que é indicado? Isso varia caso a caso, não tem uma fórmula específica para isso não. Alguns dizem que o DEA ajuda, mas nem sempre. Como é feita a desintoxicação de receptores? Melatonina, Cordyceps sinensis, Bacopa munieri, Ormotox e Venus Flower da Physioquant que podem ajudar, tá? Mas cada caso é um caso. O que mais, gente? 10 km na esteira ou HIIT para perder gordura abdominal? Não tenho experiência com isso para poder opinar. Tomei injeção de corticoide, paro com HCG. Não entendi se é uma dúvida ou uma colocação. E quando o IGF-1 está muito alto? IGF-1 alto demais tem que tomar cuidado com inflamação subclínica ou uma inflamação mesmo, tá? Na maioria das vezes, mas tem vários outros fatores. É normal quem ter hipo ter compulsão por doces? Hipo o quê? Em 4 meses emagreci 23 quilos. É pouco para 80 dias com HCG e 45 sem o hormônio? Não, de forma alguma. De forma alguma. Parece-me muito bom. Hipotireoidismo. Tá, qual é a dúvida sobre hipotireoidismo? Desculpa, gente, mas é que é muita dúvida. Tomei injeção de corticoide, paro com HCG? Olha, eu pararia, tá? Esperaria depois dos 2 meses reiniciar, abaixar o cortisol. Qual seria a indicação? Gente, não é o objetivo desse Periscope, tá? Para baixar o cortisol pode ajudar o Relora, que é Magnolia, Philodendron, Rhodiola, Deia, mas varia caso a caso. É normal quem tem hipotireoidismo e tem compulsão por doces? É bastante comum acontecer essa associação, sim.
Quem tem hipotireoidismo pode fazer o protocolo do HCG só se os hormônios da tireoide estiverem equilibrados, T4 e T3. Senão, não tem por que fazer, porque tem que primeiro corrigir o equilíbrio da tireoide antes de pensar em botar outro hormônio no sistema. Após quanto tempo posso fazer outro ciclo? Eu, para os meus pacientes, normalmente não recomendo outro ciclo antes de 2 meses. O que mais, gente? Qual a média de perda de peso em 40 dias? Já respondi essa pergunta. Isso varia muito caso a caso. Vai de 5 quilos a 20 quilos, certo? Depende muito do grau de comprometimento do paciente, dos hábitos de vida, do equilíbrio hormonal de base, reposição e companhia. Esse HCG é manipulado. Quando eu prescrevo HCG para os meus pacientes, é manipulado em excelentes farmácias de manipulação para uso sublingual. Mulher durante menstruação pode usar HCG? Não vejo problemas. Quando menstruada, paro com HCG? Já respondi. Qual a diferença do sublingual para o injetável? Já respondi durante o periscope. O injetável são doses bem mais altas, depois de injetado você perde o controle, tá certo? Eu não tenho experiência de usar o injetado. O HCG pode alterar o humor? Com certeza. Óleo de coco com HCG, como pré-treino, ou se precisar cozinhar e botar um pouquinho de óleo, o mais indicado é o óleo de coco mesmo, que é em si termogênico, tá? Mas em geral, óleos em geral é bom não usar junto com HCG. Tá certo? O link não está funcionando. Você vai em icaro.med.br lá e pesquisa então HCG. Cosméticos que possuem óleo são contraindicados? Na minha opinião, é nóia isso. Tá? Não influencia tanto a perda de peso. O HCG pode ser inalatório? Sei lá, nunca usei inalatório. Tá? Quais exames detectam a necessidade do HCG? Não existem exames que detectem a necessidade do HCG. Você vê um paciente com dificuldade de perder peso, e aí você cogita o HCG depois que ele tem equilíbrio de hormônios, de hábitos de vida e tudo. Quem toma antidepressivo pode fazer uso do HCG? Pode, desde que não sejam muitos antidepressivos, que o paciente esteja equilibrado, não esteja inflamado. Subcutânea, melhor absorção que sublingual? Não que eu saiba. Posso comer banana da terra com pré-treino na dieta do HCG? Pode sim. Agora, isso você tem que ver com o seu nutricionista. 5-HTP é uma boa pedida junto com o HCG? Não, tem relação nenhuma. 5-HTP vai ser uma boa pedida se a pessoa tiver carência de serotonina, junto com várias outras coisas. Qual dieta é mais eficaz? Também não tem nada a ver com o periscope de hoje, gente. A dieta mais eficaz é aquela que a sua individualidade bioquímica, junto com o seu nutricionista, pedir. Pode tomar melatonina durante o uso do HCG? Pode. Em geral, sem problema, tá? Posso fazer exercícios pesados durante o uso? Excelente pergunta. Pode, desde que a dieta esteja bem equilibrada. Eu já fiz um protocolo uma vez do HCG com uma dieta de 1.200 calorias, mas seguindo bem direitinho a dieta prescrita por um excelente nutricionista, tá? E ó, tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Boa sorte, Ícaro. Excelente semana. Para você também, grande Vladimir Luna. Um excelente personal, gente. HCG melhora taxas da tireoide? Diretamente, não. Ao fim do protocolo, posso entrar em uma dieta para ganho de massa? Não vejo problemas. Veja com o seu nutricionista. Ok. Doutor, eu trabalho com baixo índice glicêmico no pré-treino. Bom, fica aí a informação para todos que estão assistindo o Periscope. Mais dúvida, gente? Disponha. É sempre um prazer estar com vocês aqui, poder conversar. Sabe, tem muita gente espalhando desinformação sobre o HCG na internet. Parte deles é preconceituoso, parte está defendendo os remédios que gosta de prescrever e que sabe trabalhar, parte tem preguiça de estudar sobre o HCG, sabe, para poder informar direito. Então, assim, efeito trombótico realmente é relevante? Uma dúvida. Eu já falei isso aqui durante o Periscope, você pode reassistir depois lá no YouTube. O efeito trombótico é mais associado ao sedentarismo durante o uso do HCG com aquele protocolo doido de 500 calorias, que eu não recomendo, tá certo? Em geral, eu já usei o HCG nos últimos 3 anos para centenas de pacientes e nunca vi um só paciente
ter episódio de trombose, relatar a distância, nem nada, viu? Emagrecimento para criança de 11 anos, o que recomenda? Desculpa, Ana, não é o objetivo do Periscope de hoje, mas você pode ver emagrecimento saudável lá no meu site. Tem muita coisa lá que pode, de repente, te ajudar no cuidado com crianças, tá certo? Pessoal, então uma excelente semana para vocês, sempre abençoada por Deus, é o que eu desejo para vocês. Tudo de bom e espero